Simplicidade. É muito interessante observar que Mateus 8,20 diz que as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. A pessoa de Cristo Jesus, a nossa referência máxima, nunca se preocupou com o supérfluo e com coisas secundárias e desnecessárias que tanta gente acha tão importante na vida. Ser é muito mais importante do que ter. Na verdade, a gente descobre que felicidade e alteridade estão diretamente ligados a quem tem satisfação numa vida que tem apenas simplicidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração. Esse é o momento de você reunir a família, chamar os amigos, mandar esse link para todas as pessoas que você conhece e vem celebrar junto com a gente.
Bom, estamos nos aproximando do fim do ano de 2024. Ainda temos alguns momentos finais, mas a gente já consegue olhar para boa parte do ano que passou e agradecer por aquilo que aconteceu e avaliar tudo aquilo que também foram nossas batalhas particulares ao longo desse período. Particularmente, eu sou muito grato por 2 eventos importantes na minha vida: a conclusão de uma fase acadêmica importante, a finalização do mestrado. Isso traz alegria, isso traz também possibilidades de servir de novas maneiras, e em especial o nascimento da nossa filha, a chegada de Manuela para a minha vida, a vida da minha esposa Isa, para toda a família que se alegra da maneira bastante surpreendente como isso aconteceu nos últimos meses. E a minha pergunta é: como é que você chega ao final de 2024? Quais são os motivos de gratidão que você tem por aquilo que Deus realizou na sua vida, na sua família, conquistas, coisas que estão ainda em andamento, coisas que são motivos também de pedido especial de Deus para que tenha algum tipo de resolução nesse momento que nós avaliamos o que foi o ano de 2024. Por isso a gente chama você a já olhar para esse momento com um sentimento de gratidão e com essa disposição de reconhecer a forma como Deus se fez presente na sua vida, na vida da sua família, e obviamente nós também agradecemos pela maneira como Deus se fez presente na vida da IBNU, da nossa comunidade, ao longo do ano de 2024. Vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos, as nossas orações, sabendo que Deus nos ouve. E nós podemos entregar a Ele aquilo que nós não podemos fazer. Quando a gente fala que vamos orar por você, não é simplesmente, eu estou orando. Não, é entregar a Deus aquilo que nós reconhecemos que está fora da nossa mão. E é tão importante a oração, porque nós sabemos que nós entregamos para aquele que pode todas as coisas. Então, coloque diante do Senhor o seu pedido, a sua oração. Eu estarei orando por você, sabendo que Deus está ouvindo a nossa oração e que Ele vai atender o seu clamor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Porque o Senhor dirige as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor está conosco a todo tempo, Pai. E a Ti, Pai, entrego os nossos pedidos de oração, Pai, sabendo que o Senhor conhece cada coração, sabendo que o Senhor conhece cada necessidade, Pai.
que o Senhor possa, de uma forma especial, estar visitando cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa, Pai, cobri-lo, Senhor, com o teu amor, com a tua bênção, com o teu cuidado, Pai. Continua conosco, Pai. Nos guia, Pai, em tudo que a gente for fazer, em cada decisão, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dirigindo, nos dando clareza, Pai, sobre o que o Senhor quer na nossa vida. Senhor, vem com a tua mão poderosa sobre aqueles, Pai, que estão com problemas de saúde, que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um, que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo portas para aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor, Pai, restaure as famílias, Senhor, que o Senhor venha intervir, Pai, em cada pedido que as pessoas têm colocado aqui neste momento diante do Senhor, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que está sempre conosco. Por isso eu te entrego, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nasceu hoje em Belém. Anjos nos céus louvaram o neném. E não teve trono, nenhum palácio, mas é do mundo redentor. Lá na manjedoura está, tão humilde, manso que nos estende a doce mão. Em Belém louvai a Deus. Um berço de palha foi tudo que ganhou. Pastores dali prostraram-se em louvor. Um coro cantou: haja paz na terra, pois hoje nos nasceu um Salvador. Lá na manjedoura está, tão humilde, manso que nos estende a doce mão. Em Belém louvai a Deus. Hoje em Belém nasceu o Salvador, aleluia. Anjos nos céus louvaram ao Senhor. Não teve trono, nenhum palácio, mas é do mundo redentor. Vinde todos celebrar, Ele veio nos salvar, que nos estende a doce mão. Em Belém louvai a Deus.
Sejam muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão aqui na IBNU. Nesse momento da nossa jornada pelo ano que nós estamos vivendo, que nos aproximamos do Natal, estamos muito próximos do Natal e nós queremos relembrar justamente essa data festiva, essa data comemorativa, não como uma marcação temporal, no sentido de que muitas vezes se levantou essa discussão, será que Jesus nasceu mesmo no dia 25? Como é que é essa questão? A gente não está muito preocupado com a marcação da data em si, mas estamos mais preocupados em relembrar e entender todo esse processo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de uma estrela. Só que aí você pode pensar comigo e achar que essa frase ela está um pouco desconexa ou até mesmo um pouco enfraquecida. Como assim o nascimento de uma estrela? Tem que ser o nascimento da estrela, Jesus como a estrela da história. Mas não é dessa estrela que eu estou falando, não. Eu estou falando daquela estrela que apareceu lá no céu. Aquela estrela que guiou os magos do Oriente, que trouxe aqueles homens até lá. E a gente quer fazer hoje aqui um estudo, pensar um pouco sobre um texto que é muito conhecido, mas que muitas vezes ele está viciado pela forma como nós temos vivido e presenciado, principalmente em nossas comunidades de fé, em nossas igrejas, em nossos lugares onde a gente acaba vendo aquelas apresentações de Natal. E o que acontece numa apresentação de Natal? Você já deve ter participado, se não participou, você tem oportunidade. Várias igrejas fazem apresentações natalinas e normalmente as apresentações que duram aí entre 45 minutos, 1 hora e meia talvez, elas comprimem todo esse período aqui que é narrado nos primeiros capítulos de Lucas e também no primeiro e segundo capítulos de Mateus. Esse período que é narrado, eles comprimem isso nessa apresentação e a gente acaba perdendo um pouco a questão temporal dos acontecimentos, da sucessão de acontecimentos que são narrados ali. Por isso eu convido você a acompanhar comigo a leitura do texto que está lá no Evangelho de Lucas. Apenas 2 evangelhos narram o nascimento de Jesus, que são os evangelhos de Mateus e o Evangelho de Lucas. Marcos e João não colocam aí nos seus escritos o nascimento de Jesus e a infância de Jesus, que no caso Lucas vai ainda um pouco além, vai falar sobre Jesus no templo e logo depois, já no capítulo 3 do seu evangelho, Lucas já vai narrar o início do ministério de Jesus. João vai puxar um pouquinho para trás esse início do ministério, falando ali das bodas em Caná, na Galileia, que aí existe uma discussão se essas bodas, o milagre que Jesus realiza nas bodas acontece antes dele ter sido batizado por João Batista ou depois, porque João também não tem uma preocupação tão cronológica assim. Mas nós vamos ler, na verdade, o capítulo 2, e o capítulo 2 começa dizendo o seguinte: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse relato é um relato muito interessante. A gente já tem várias questões da sociedade da época que estão sendo colocadas aqui, e a gente pode sim ficar, vamos dizer assim, atento a essas questões, porque elas demonstram como que a sociedade estava organizada. Para começar, você tem uma dominação externa, você tem um líder, um dominador externo, um povo mais forte que esse povo da Judéia aqui, também da Galileia, ou seja, os judeus que habitavam essa região.
E esse líder faz uma determinação: todos precisam se realistar, todos precisam passar novamente nas suas cidades de nascimento para registrar que você está vivo, que você existe, ou seja, você não pode fazer isso sendo de outra tribo, de outro local. E é interessante a gente ver isso porque não se pergunta sobre Maria e sobre a linhagem de Maria, porque é uma sociedade patriarcal, ela é patrilinear. E aí José, como o líder daquela família que estava ali se formando, não sei se você percebeu o que o texto vai nos narrar, não é? O texto vai nos dizer que Maria, olha só, ele foi a fim de alistar-se, verso 5, com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Até isso a gente tem aqui de situação muito interessante, porque um anjo vai precisar aparecer para José. Quando ele vai anunciar que Maria vai estar ali recebendo da graça de Deus, sendo revestida pelo Espírito, e ela vai gerar um filho que vem da parte de Deus, José pensa até em desfazer o arranjo de casamento. A festa de casamento nesse período, ela não era uma festa de um dia, onde os noivos reuniam as suas famílias, acontecia a cerimônia e depois eles iam lá para a sua noite de núpcias, a lua de mel e tudo mais, como nós temos nos nossos dias. Ela demorava um período longo. Havia primeiro a promessa de casamento. E depois dessa promessa de casamento, os noivos não passavam a morar juntos, eles continuavam em lugares separados porque o noivo estava preparando o lugar para receber a sua noiva, futura esposa. E aí, nesse caso especificamente aqui, eles adiantam todo esse processo porque Maria está grávida. Ou seja, uma mulher grávida possui mudanças no seu corpo. Ela vai apresentar essa gravidez. E se eles não adiantassem toda essa cerimônia de casamento, poderia parecer que Maria havia ali cometido até um adultério, ela prometida em casamento, ou então eles dois não esperaram o período do casamento, e consolidando esse casamento, afinal de contas, nesse período bíblico, e a gente poderia entrar numa outra discussão que até nos nossos dias, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, mas nesse período bíblico, o que consumava o casamento era a relação conjugal, ou seja, o ato conjugal ali, a relação sexual entre o marido e a esposa, era que consumava o casamento. Inclusive, a lei determinava, a interpretação da lei determinava que havia um período depois desse casamento festivo, da festa, que o ato precisava ser consumado, senão poderia ser desfeito esse casamento. Então tudo isso está aqui acontecendo nesse texto que nós lemos. E aí José se desloca da cidade de Nazaré, que era a região onde ele estava habitando, para a cidade de Belém, que é a cidade da sua, vamos dizer assim, linearidade tribal, ou seja, ele vem da linha de Davi, da tribo de Judá, não é? No caso da tribo de Judá, da linhagem de Davi, e ele vai chegar na cidade de Belém para ter ali o seu recenseamento, e naquele momento, naquele período, o texto nos diz que Maria começa a sentir as contrações e começa a entrar em processo de parto. Mas é interessante a gente observar uma coisa antes do que isso, né? Porque esse Jesus que nós vimos aqui, que nasce nesse momento da história, ele não surge do nada. Não é tipo assim, Deus falou, olha, deu vontade de fazer isso aqui, vou pegar todo mundo lá embaixo de surpresa e vou lançar ali uma, como a gente diz assim, uma bola de trivela para o pessoal ver se faz o gol lá, quero ver quem vai segurar esse rojão lá dentro da área para fazer o gol. Não é isso que acontece. Na verdade, o nascimento de Jesus, ele é o cumprimento de várias profecias anunciadas no Antigo Testamento, e aí eu convido você depois a ler esses 2 capítulos de Mateus, porque Mateus ele tem essa preocupação em explicitar, em deixar coisa bem explícita de como o nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias. O nascimento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, daquilo que os profetas tinham anunciado, e inclusive daquilo que a Torá falava a respeito desse nascimento. Mas Lucas também vai registrar algumas coisas muito interessantes e muito importantes a respeito da vida de Jesus, que são a prova de que esse Jesus se submete a todas essas coisas. E aí olha só que interessante, antes de Jesus vir ao mundo, ele obviamente é anunciado.
Só que antes de Jesus ser anunciado pelo anjo Gabriel, que está aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, existe um anúncio anterior, que é o anúncio do nascimento de João, que é chamado de João Batista por conta da sua prática. Ele ia e batizava as pessoas, preparando o caminho do Senhor. E aí, o anúncio que é feito do nascimento de João Batista, está lá no capítulo 1, é feito ao seu pai. O nome dele era Zacarias e ele estava servindo no templo, ele era da tribo de Levi. E olha o que o anjo vai falar assim, ó. Ele nunca, a partir do verso 15, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse é o anúncio do anjo para o pai de João Batista, Zacarias. E esse anúncio, ele está registrado, sabe onde? No último livro, no último versículo do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Olha o que nos diz Malaquias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse anúncio predito aqui de Elias vir novamente é o que prepara o caminho para o nascimento e para o ministério de Jesus. Esse anúncio que é feito ali a Zacarias e depois a sua esposa Isabel, que era estéril e não tinha filhos, até uma idade bastante avançada, por um milagre eles vão ter esse filho, é o cumprimento dessa promessa feita ali em Malaquias. E esse caminho que João Batista vai abrir, ele vai preparar ali a chegada do Messias, a chegada desse Salvador. E aí é muito interessante porque quando a gente vai ver o anúncio não mais do nascimento de João Batista para Zacarias, mas agora um anúncio de Maria, ou seja, o anúncio do anjo Gabriel que vai ser feito para Maria, a gente vai ver uma questão muito interessante também quando ele vai colocar Maria e Isabel como parentas. Ou seja, a gente pode perguntar, né? Mas como assim? A gente diz que Jesus era parente de João Batista. Já falaram isso e se fala muito isso, justamente por conta desse texto que é mencionado aqui. Você tem Zacarias, que é da tribo de Levi, você tem José, que é da tribo de Judá, e aí você tem Jesus e João Batista sendo primos, ou seja, obviamente que essa conexão ela está apenas pelas esposas, porque elas não necessariamente precisavam ser das mesmas tribos dos seus maridos. E aí o texto vai dizer assim, ó, que o anjo chega, o anjo Gabriel vai anunciar para Maria e vai falar todas as coisas que ela vai receber um filho, que o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Esse é o anúncio feito a Maria a respeito do filho que ela vai ter. E aí Maria, ela fica assustada e pergunta como que isso vai acontecer. E aí o anjo vai dizer: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ele complementa: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E Maria fala uma frase que é espetacular. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E quando ela diz isso, o anjo deixa Maria. Maria, ela tem um papel integral nessa posição e nesse momento da história. Porque é importantíssimo a gente perceber o que está acontecendo aqui. Eu falei no início que não era o nascimento da estrela, era o nascimento de uma estrela. E aí o texto vai nos dizer que quando esse nascimento acontece, nós lemos ali no capítulo 2, aparece uma estrela no céu. Aparece uma estrela que indica onde está o bebê recém-nascido.
E aí, quando a gente vai entender o que está acontecendo aqui, o que está sendo narrado e representado nessa história, a gente às vezes tem uma visão romântica, uma visão muito linda de tudo isso. Nossa, um bebezinho está nascendo. Nossa, que coisa mais linda, como é linda uma criança. Mas a gente não percebe uma movimentação cósmica que está acontecendo, coisa inclusive além da expressão tempo-espaço, além da curva da existência humana. Deus está movimentando toda essa criação para trazer a redenção ao mundo. Então, ele faz com que um milagre aconteça. Uma estrela ilumine o local desse nascimento. E esse acontecimento não vai passar despercebido, porque nós vamos lembrar que magos vindos do Oriente observam esse fenômeno, observam isso, e muitos estudiosos, tentando entender de onde vêm esses magos, os colocam lá na região da Pérsia, na região da Babilônia. E isso tem uma questão também que ela é extra-bíblica, e a gente às vezes não estudando isso, não compreendendo essas verdades, a gente não conhece, acaba não se aprofundando. Mas quando a gente vai entender a aparição e a chegada desses magos até aquela região, a gente tem que olhar por que eles vêm daquela região. Porque desde os tempos antigos, inclusive anteriores ao tempo narrado, ali, o tempo da escrita, na verdade, da Torá, feito por Moisés na saída do Egito, muito antes disso já havia homens sábios, homens aí, a gente infelizmente não tem uma referência feminina nesse período, mas havia homens que se debruçaram em conhecer os efeitos da natureza, em conhecer os ciclos, conhecer as estações. Por exemplo, a gente sabe que a criação é feita em 7 dias, não é? E 7 dias para nós representam um ciclo de uma semana. 4 ciclos de uma semana, são 28 dias, representam uma fase lunar. Como que a gente sabe disso? Quem que determinou essa divisão? Quem que determinou que um dia tem 24 horas? Quem que determinou que cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos? São esses sábios do Oriente. Na Babilônia antiga já se faziam muitos cálculos, muita matemática envolvida na definição desses parâmetros aí de divisão temporal. E aí nós temos hoje, aqui nesse texto, inclusive, vendo os efeitos dessa longa jornada de estudos que os babilônios antigos tinham. E aí depois a Babilônia vai ser dominada pelos persas, e aí o reino persa, que domina toda a região, vai continuar ali sendo o principal agente de toda aquela região. Então, quando a gente pensa nesses reis magos, eles estão observando justamente essa ação divina intervindo na história para trazer a promessa da salvação, para o cumprimento da promessa da salvação, feita desde lá de tempos antigos, desde os antepassados, da época dos patriarcas, depois com Moisés e depois com o próprio rei Davi, seguindo pelos profetas, chegando nesse ponto que nós estamos aqui. Mas há um detalhe muito importante. Essa estrela, ela é um marco muito importante de um evento histórico, de um evento pinado na trajetória da linha do tempo, um evento que transforma, que muda completamente o cenário da situação do ser humano. E esse evento é esse nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus, e se nós formos pensar dentro da biologia, nós vamos voltar aí 9 meses. Então a estrela representa o final dessa curva, ou seja, é a realidade concreta, não é? A gente sempre fala uma frase quando a gente quer ter um pouco mais de precaução com relação às ações que nós vamos tomar e as expectativas, a gente fala assim, olha, não se deve contar com o ovo dentro da galinha. E dentro da gravidez naquela época, com a medicina muito mais rudimentar do que nós temos hoje, né? Talvez você já ouviu falar num termo a respeito do parto, chamado de cesariana, né? Que vem justamente de Júlio César, né? César, ele manda abrir a barriga da sua esposa que está morrendo no parto, porque ele não quer perder o filho. E aí o nome cesariana vem dessa cirurgia
feita às pressas ali, ele mandando tirar o bebê de dentro da barriga da sua mulher, e era muito mais rudimentar, ou seja, o parto vinha com muitas dores. Ainda temos partos naturais hoje, mas o Brasil é campeão mundial em cesarianas, né? Nós temos muito mais cesáreas do que partos normais hoje em dia. E você tem o Deus da história, o Deus da glória, aquilo que João capítulo 1 vai narrar como sendo aquele por quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada do que foi feito poderia ter sido feito. Essa é a declaração de João a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus, ele vai realizar uma obra milagrosa, maravilhosa, que é a sua autolimitação. A gente não para pensar nisso. Jesus é o Senhor da história. Ele estava com Deus, ele era Deus. Estava e era são formas de falar, ele está e é, não é? Porque o texto de João vai nos dizer isso. Mas quando a gente vai entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa lembrar de um hino, de um poema que é citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, que vai demonstrar esse ensejo, essa vontade autogerenciada do próprio Filho de Deus em querer se entregar para salvar a humanidade. Olha o que diz o texto lá, capítulo 2, versos 5 até o verso 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e olha como ele vai descrever esse Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, o nascimento que nós estamos falando aqui. Um nascimento que é um nascimento feito da forma natural, e a gente sabe que a biologia e a medicina já explicam pra gente que é um trauma tanto para a mãe quanto para a criança, não é? A própria forma como o nascimento é feito de forma natural ajuda a criança a reagir nos seus primeiros momentos de vida, onde ela vai precisar ali passar a controlar a sua respiração, controlar os seus batimentos, ela não vai ter mais o alimento vindo pelo cordão umbilical, ela vai precisar se desenvolver, todos os seus sistemas precisam entrar em alinhamento para que ela possa ali continuar produzindo vida, gerando a sua própria vida, sustentando a sua própria vida. Antes ela tinha todo um aparato biológico ali que a sustentava, que estava mantendo ela dentro da sua temperatura ideal, dentro da sua dieta, dos seus nutrientes. Acabou tudo isso, agora é com ela. Então até o próprio nascimento, o parto natural ajuda a criança a começar a lutar e a se desenvolver. O Senhor da história, o Senhor da glória passou por isso. E aí diz mais, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse Senhor, que nasce de uma forma natural, vai viver a sua vida e vai se entregar para ser o cumprimento das profecias e da salvação que foi prometido. Ele é quem realiza tudo isso. E aí o texto vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É somente isso que está acontecendo aqui. A estrela que nasceu está mostrando esse acontecimento. Chegou aquele que vai trazer a salvação. E é muito interessante, porque nós vamos perceber que esse esvaziamento, ele é a maior prova de amor pela humanidade. Nada supera isso. Muitas vezes a gente fala da humilhação da cruz, da humilhação que Jesus passou no final da sua vida. Mas talvez a gente não considere que a maior forma de humilhação que pode ter acontecido nessa história é justamente o fato de que o Senhor da glória, o Senhor da história, que tinha poder para com a sua voz, com seus gestos, fazer parar o vento, fazer parar as ondas, aquele que controlava o espaço-tempo, aquele que não pertencia ao espaço-tempo, aquele que estava fora da linha da história.
ele se esvazia para entrar nela, para trazer salvação para mim e para você. E aí nós vemos o papel de Maria mais uma vez, porque o texto, como nós lemos lá, eu vou voltar rapidamente aqui ao verso 6 e 7, o verso 7 para ser mais exato, do capítulo 2 de Lucas, quando diz que ela deu à luz ao seu primogênito. E o que ela vai fazer? Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nesse momento da história, Jesus está completamente dependente da sua mãe. Jesus está se colocando sujeito à sua mãe. E a sua mãe, com todo o carinho, o envolve em panos e o coloca ali para dormir. Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um cocheiro, é um lugar onde os animais comem. É onde eles comiam e é o único lugar que tinha espaço para que ele pudesse descansar. Então, você percebe que nesse evento que nós estamos falando, nós já falamos do anúncio de João Batista, da gravidez de Isabel, quando Isabel está com 6 meses de gravidez, pelo que nós lemos aqui no texto de Lucas, ela vai receber um anúncio da gravidez que ela teria do próprio Deus, o Espírito Santo que a cobriria com o poder do Altíssimo. E aí ela vai ter o seu filho, inclusive o texto de Lucas vai falar que quando ela encontra Isabel, vai visitar Isabel, Isabel sente o seu bebê dando pulos de alegria ali dentro do seu ventre, e ela fala, salve agraciada, ou seja, talvez você já ouviu a Ave Maria cheia de graça vem justamente desse termo que Isabel cumprimenta Maria quando elas se encontram depois que as duas já estão carregando seus filhos, né? E nessa noite do nascimento de Jesus, nós falamos nascimento de João, depois vem o nascimento de Jesus, os dois momentos de gravidez. Se nós formos fazer um cálculo rápido aqui, nós temos 9 meses de gravidez de João, então no 6º mês vai passar mais 9 meses, então 3 meses são intercalados aí, então nós temos 15 meses no total, não é? E aí, nesse período vai vir o nascimento, Jesus, ali na manjedoura, os anjos vão anunciar a pastores. A estrela já está lá. E o anúncio dos pastores é exatamente esse. Olha, nasceu hoje na cidade de Davi. Todos sabem que é Belém, porque é a região de onde Davi foi chamado. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. E aí os pastores, como é que a gente vai saber disso? Como que a gente vai encontrar isso? O texto a partir do verso 8 diz que havia pastores que estavam nos campos próximos, à noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso lhes servirá como sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. Quando os anjos falam isso, aparece um coral celestial dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, o favor do nascimento do seu filho, que representa tudo isso que nós estamos falando aqui. E aí correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Mas Maria, ela continuava com essa mensagem, dizendo assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E aí, esses pastores, eles representam justamente um contraste muito grande da forma como Jesus é recebido. Quando a gente fala do nascimento de uma estrela, e nós estamos envoltos aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, em pessoas que buscam esse destaque social, pessoas que querem ali ser conhecidas pelas suas práticas, por aquilo que elas fazem, querem ter sucesso. E aí, quando você tem um casal de sucesso que está aparecendo nas mídias sociais, que está aparecendo na televisão, quando nasce um bebê de um casal desse, tudo isso é noticiado. Eu tive uma experiência muito interessante quando a minha filha nasceu, que nós estávamos no hospital
E aí uma das enfermeiras falou, vocês conhecem o casal fulano e fulano, um casal famoso da televisão? Também tiveram bebê junto com vocês, estão no andar superior, no andar acima do nosso. E aí quando a gente saía lá da região onde estava a enfermaria, principalmente a região dos quartos lá da maternidade, na parte do neonatal ali, do hospital, a gente ia lá para baixo para comer alguma coisa e tudo mais, você via repórteres ali esperando para receber notícias sobre o nascimento do filho do casal famoso. Com Jesus não teve nada disso. Com Jesus, olha que absurdo, quem vai visitar Jesus talvez sejam aqueles que tinham uma posição social mais afastada, né? Desde o Antigo Testamento, vocês lembram lá quando José vai apresentar os seus irmãos para o faraó, dizendo que eles eram pastores, não é? O pessoal fala, olha, não digam que vocês são pastores, porque os pastores não são bem recebidos aqui no Egito. Os pastores, eles tinham uma liberdade, eles poderiam caminhar, eles não tinham uma residência fixa. Como diz o próprio texto, os pastores estavam no campo cuidando dos rebanhos. Então eles tocam os rebanhos para onde eles quiserem ir. E aí, se você vai lá, por exemplo, cobrar alguma coisa do pastor, um imposto, alguma coisa, na noite seguinte os pastores já estão em outro lugar e você não encontra eles. Então, assim, era uma sociedade que os pastores eles não eram tão bem vistos assim. Talvez até você imagina, pastores começam a pastorear rebanhos numa região distante, diferente, e as pessoas que moram naquela região começam a observar. Aí se tem qualquer tipo de furto, delito, já vem a acusação. Olha só, são aquele pessoal que chegou agora, aqueles pastores que chegaram agora. Então isso era muito comum naquela época. São esses pastores que vão lá saudar o bebê, vão saudar o neném que acabou de nascer. Então não tem glamour, não tem flashes. A não ser o flash da estrela que está lá em cima do local do nascimento. Um flash que é algo completamente um fenômeno não natural, um flash que é feito pelo próprio Deus, não é? Para o nascimento do seu filho aqui na Terra. Então você percebe que essa é uma história muito, muito complicada. Como assim o Salvador da humanidade tem um nascimento tão humilde como esse? Como assim aquele que vai trazer para nós a libertação da escravidão do pecado nasce numa cidade que nem lugar para os pais ficarem tem, e depois ele é colocado no lugar onde os bois, os carneiros, os jumentos comem? Que nascimento é esse? E as primeiras visitas não são de repórteres, não são de gente querendo saber informação, são de pastores que estão ali pastoreando em campos próximos. Você não fica assustado com isso? Como que Deus realiza essa obra dessa forma? É aí que a gente consegue entender que nada daquilo que nós estamos vivendo, nada daquilo que a sociedade apresenta pra gente, nada daquilo que as pessoas colocam como algo a ser alcançado, status social, fama, dinheiro, posses, nada disso importa. Porque esse Deus, que é o Senhor de toda a história e toda a glória, teve um nascimento humilde como teve, realizou a sua obra. E ele avisou pra gente, olha só, tudo que vocês estão vendo aqui não tem comparação com o que está do lado de lá. Talvez a gente precise realinhar a nossa vida. Talvez a gente precise olhar para esse bebê, da forma como esse bebê vem até nós, e reavaliar como temos vivido os nossos dias. E o negócio não acontece só nessa parte do nascimento, porque há muitas questões que precisam ser trabalhadas aqui. Por exemplo, quando a gente vai ver que Jesus nasceu, e aí a gente acabou de ver esse trecho aqui onde os pastores vão lá fazer a sua homenagem, vão ver o bebê que é a salvação do mundo, aquilo que os anjos vão falar, né? Paz na terra aos homens aos quais ele, o Senhor Deus, concede o seu favor, ele que é o favor de Deus para a humanidade. O texto vai dizer que ele precisava ser apresentado no templo. E aí diz aqui, a partir do verso 21 do capítulo 2, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Até isso Jesus se submeteu. A circuncisão, que é conhecido lá pelo povo judeu como o Brit Milá,
São duas palavras, berit, que significa aliança, e milá, que significa circuncisão, ou seja, a aliança da circuncisão está lá, Gênesis capítulo 17, no início do texto bíblico, lá na Torá, a gente vai ver Deus falando com Abraão, e que seria o sinal, o marco da aliança. Todos aqueles que pertencem ao povo de Deus precisavam ter esse marco. E é engraçado, não apenas os judeus, ou seja, aquela descendência abraâmica, mas os estrangeiros também precisavam estar ali com essa marca no corpo para dizer que pertenciam ao povo de Deus. Olha lá o que diz assim, ó, a partir do verso Gênesis 17, verso 9, diz: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os homens, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos na sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Todos aqueles que queriam fazer parte do povo de Deus precisavam carregar no seu corpo, na sua carne, esse sinal da aliança de Deus com Abraão. E aí a gente se pergunta como que o Deus da história deixou que o seu próprio filho passasse por isso. É porque ele estava realmente se sujeitando a todas as determinações que já haviam sido dadas desde antes do seu nascimento. Quando Jesus vem e Jesus nasce, ele se submete a tudo isso que nós estamos vendo e ele é o cumprimento de todas essas etapas que já haviam sido anunciadas anteriormente. E aí é muito interessante, porque depois, né, nós estávamos lendo ali no texto de Lucas, depois desse momento lá, que a cerimônia do Brit Milá é o lugar onde o nome vai ser dado, como está escrito aqui em Lucas, né? Depois do 8º dia ele foi circuncidado e lhe foi posto o nome de Jesus. Até hoje, dentro do ambiente judaico, é assim que a coisa funciona. Ao 8º dia, a criança, se for do sexo masculino, vai ali receber o famoso Moel, que é o líder, o responsável que conhece a técnica do corte e também toda a questão que envolve a religiosidade judaica para fazer essa cerimônia, e aí vai ser dado o nome judeu da criança. O nome dele foi dado Yeshua, não é? E a gente até já falou sobre a diferença entre Yeshua e Yoshua aqui numa pregação anterior, que na verdade não existe diferença, é apenas uma contração do mesmo nome e significa o Senhor salva, o do Senhor vem a salvação. Não é? E aí o que vai acontecer? O texto continua dizendo, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isso é o texto lá de Êxodo capítulo 13. E depois continua o texto dizendo, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. E aqui eu queria ler com vocês justamente isso que está lá em Levítico, capítulo 12, porque em Levítico que vai estar essa marcação tão importante a respeito da purificação e da consagração. O texto de Levítico 12 diz o seguinte, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá de ser circuncidado. Nós já vimos isso ali com Abraão. E aí, mais para frente, ela vai dizer o seguinte, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. E aí tem as regras, ela não pode tocar em coisas sagradas, não pode visitar o templo nesse período em que ela está sendo purificada. Então nós temos 8 dias para a circuncisão e depois mais 33 dias. Alguns dizem que esse 8º dia e o início dos outros são o mesmo dia. Então você tem ou 41 dias ou você tem 40 dias, não é? Para que ela seja completamente purificada. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando tanta importância a essa questão temporal? Porque nós falamos da estrela.
nós falamos que há uma estrela lá que ilumina o local e acompanha o local onde Jesus está naquele período. E aí o que vai acontecer? Se nós estamos falando desses 40 ou 41 dias, quando Jesus vai ser levado para apresentar ao templo, pelo que Lucas narra nesse capítulo, somente depois disso é que os magos vão aparecer. E aí os magos, eles vão chegar lá, ou seja, José e Maria realizam o que a lei manda, circuncidam seu filho ao 8º dia como cumprimento da aliança abraâmica. Depois, aos 40 dias, eles vão lá e apresentam o bebê no templo, resgatando o seu bebê. E é muito interessante porque esse resgate, eu vou voltar aqui, ele falava de duas formas de você resgatar. Olha só, você precisa, para resgatar, você vai trazer ao sacerdote um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou rolinha como oferta pelo pecado. Só que, diz o seguinte, se não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que é exatamente o que Lucas aponta aqui, já apontando esse início humilde dos seus pais. Eles não tinham como trazer um cordeiro e fala que eles iriam lá oferecer o sacrifício da lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, até esse início humilde Jesus passou. E aí vai dizer que vão aparecer para visitar Jesus os reis magos. Isso não está nem em Lucas. Lucas não cita os magos, que não são reis, na verdade, né? A gente está acostumado a falar reis magos, mas simplesmente fala que magos vindos do Oriente. E esses magos vindos do Oriente vão trazer presentes para Jesus que vão ajudar nessa caminhada, não é? Diz que eles trazem ouro, incenso e mirra, que são 3 elementos que vão ajudar, vão abençoar ali a vida inicial do nosso Salvador. E o que é interessante nesse texto é que ele fala o seguinte: depois de ouvirem o rei, eles vão se encontrar com o rei Herodes, e Herodes vai perguntar exatamente quando que essa estrela surgiu, e eles vão provavelmente mostrar os seus cálculos, como que eles fizeram os cálculos para determinar o período do nascimento e onde ele estaria. E Herodes pede que eles vão lá e saúdem, né, o rei que nasceu, e quando vocês terminarem, voltem aqui, porque eu também quero ir lá para trazer a minha saudação, quero honrá-lo, quero louvá-lo, quero apresentar-me ali como alguém que vai segurar o reino até que ele esteja pronto para assumir. E aí diz que quando eles vão visitar, eles vão seguir essa estrela que tinham visto no Oriente, e a estrela foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram os presentes: ouro, incenso e mirra. E aí o texto vai nos dizer que, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Ou seja, quando eles vão visitar, Jesus já não está mais na manjedoura. Jesus já não está mais no estábulo. Eles já estão numa casa. Eles entram na casa onde estava Maria com o seu bebê, com o seu filho. E aí o que nós vamos ver desse texto? Que Herodes vai ficar muito nervoso, vai se sentir enganado pelos magos e vai mandar fazer o quê? É aquela famosa matança que acontece aqui no texto, capítulo 2, verso 16, vai dizer: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. E aí você tem esse desfecho dessa história. Então, na linha temporal que nós estamos traçando, nós falamos do anúncio das 2 gravidezes, eu não sei qual é o plural de gravidez, mas enfim. Você tem o nascimento de Jesus, e aí você tem esse período que nós achamos aí que deve estar entre 1 ano e 2 anos, até a chegada desses magos do Oriente. Muita gente acaba encavalando as coisas, achando que tudo aconteceu muito rápido, foram coisas imediatas. E aí, assim, a gente percebe que há um tempo aqui, uma extensão temporal muito importante para a gente entender. Jesus nasce de uma forma muito humilde, mas seu pai era carpinteiro,
muito provavelmente na região de Belém, e Belém não está tão longe assim de Jerusalém, havia serviço para ele fazer. E o carpinteiro não é alguém só que trabalha com madeiras aqui, a gente sabe disso. A palavra que é utilizada no grego é chamada tekton. Ele seria como se fosse um mestre de obras, alguém que coordena construções. E aí ele conseguia ali se estabelecer, já estava numa casa, chegam esses magos do Oriente para visitá-lo, e esses magos trazem presentes que vão abençoar a vida naquele momento, até porque esses presentes vão prepará-los para a jornada até o Egito, porque o anjo vai aparecer para José e para Maria falando: fujam para o Egito, porque Herodes quer matar o bebê. E aí nós vemos que esse lapso temporal aí de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, ele vai ser muito importante, porque já vai estabelecer as relações ali, mãe, filho, pai, todo mundo está bem estabelecido naquela região. Você vai ter a visita dos magos que vão trazer esses presentes, que vão ajudá-los até na fuga e o sustento deles durante lá o período que eles vão passar no Egito. E a gente sabe que, pela história, Herodes, a morte dele é marcada por volta do ano 4 a.C. E o recenseamento anunciado por César Augusto é do ano 6 a.C. Então, é exatamente nesse período que está acontecendo tudo isso. A maioria dos estudiosos vai entender que Jesus nasce provavelmente no ano 6, ou entre o ano 6 e o ano 5. A fuga dele ocorre entre o ano 4 e o ano 3, que é justamente o período em que Herodes vai morrer. Tudo isso nos mostra que esse bebê se sujeitou a todas essas coisas. Esse bebê, que é o Senhor da história e da glória, se colocou numa posição de fragilidade e de dependência total da sua mãe, não rejeitou se posicionar, se colocar numa situação de fragilidade como essa, esvaziou-se, como nós falamos ali de Filipenses capítulo 2, um verbo muito bonito no grego, chamado de kenosis, ou seja, esse esvaziamento da sua potencialidade divina para sofrer no meu e no seu lugar tudo aquilo que nós sofremos quando nascemos, durante a nossa vida, e ele ainda fez algo mais, porque ele sem pecado se entregou para morrer no meu e no seu lugar. Que esse nascimento que nós celebramos, que nós lembramos nesse período, possa transformar o seu coração, possa transformar as suas atitudes, possa fazer você enxergar quem é esse bebê, o que esse bebê passou e como esse bebê, que transforma toda a história, divide o tempo em antes e depois dele, ainda que haja um erro de cálculo ali no calendário, mas que muda o cenário global. Esse bebê também pode transformar a minha e a sua vida, para nós sairmos de um lamaçal de pecado para a maravilhosa luz que teve ali um glimpse, né? Uma aparição pequena nessa estrela que surge para guiar os magos. Que o brilho que vem desse bebê possa brilhar e iluminar na sua vida de tal forma que você consiga transformar as suas ações para ser também um canal de bênção na vida das pessoas que te acompanham. Que Deus o abençoe. Deus tem nos abençoado de maneira especial na nossa comunidade com pessoas dispostas a servir em diversas áreas em São Paulo, no Brasil e no mundo. E graças a Deus por tantas pessoas generosas que têm sentido a direção de Deus de contribuir para a obra do Senhor nesses contextos todos. E olha só que coisa interessante, a gente percebe, né, que a Bíblia mostra para a gente que mais bem-aventurado, é mais feliz doar do que receber. Quando alguém enxerga a necessidade do reino de Deus, observa todos os projetos que levam graça, perdão, vida, transformação espiritual, social, a gente certamente celebra. Isso é feito com os recursos que são dados de coração por pessoas movidas pelo Espírito de Deus. E nós agradecemos a sua participação e solicitamos que você nos envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu investimento no reino, que certamente será feito com responsabilidade e com a direção
ligado àquilo que envolve o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oferecemos isso que está sendo entregue, encaminhado, doado para a expansão do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa celebração para o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero convidar, incentivar você a compartilhar, a apertar o sininho. Pode ter certeza que o que você vai compartilhar pode mudar a história de uma pessoa. Nós contamos com a sua parceria para divulgar e fazer o nosso Deus conhecido. Nasceu hoje em Belém. Anjos nos céus louvaram o neném.